Qual o principal motivo para se fazer uma holding familiar? Sem dúvida nenhuma, o principal motivo para se fazer uma holding familiar é evitar o inventário. Infelizmente, poucas famílias discutem a respeito deste assunto em casa, em vida. Ninguém questiona, ninguém discute sobre os problemas do inventário. E aqui eu não estou me referindo somente aos custos do inventário, não. São tantos problemas, mas eu quero destacar um deles aqui neste vídeo. O meu ponto aqui é que se não houve um planejamento patrimonial e sucessório da família em vida, o único caminho que essa família vai ter que percorrer é o caminho do inventário. E quando essa família vai por este caminho, cai nessa vala comum do inventário, ela fica nas mãos de um juiz. O patrimônio fica engessado. Essa família, ela depende de autorização judicial para quase tudo. Se essa família não tem liquidez para pagar o ITCMD, por exemplo, como geralmente a família não tem dinheiro em caixa disponível, os herdeiros, os filhos não têm esse dinheiro para arcar com o ITCMD, que é o imposto que se cobra no inventário. Então, se esse patriarca que faleceu, se o proprietário do patrimônio deixou algum dinheiro em conta no CPF dele, essa família vai ter que pedir autorização judicial para levantar esse dinheiro para pagar as despesas do inventário, para pagar o ITCMD, por exemplo. E pode correr o risco desse magistrado não deferir o pedido, não dar essa autorização. Como eu tenho aqui no meu escritório um caso prático e crítico. Mas infelizmente acontece. Pode ocorrer de você pedir uma autorização judicial, um alvará judicial para levantar um valor para pagar o ITCMD e ter o seu pedido negado. E aí o que os herdeiros fazem? Eles não têm o que fazer. Porque se o juiz negou um pedido de alvará para levantar um depósito em conta, para pagar as custas do inventário, para pagar o ITCMD, dificilmente ele vai autorizar vender um bem, vender um imóvel, por exemplo. Ou até mesmo um veículo, que é algo que também ocorreu aqui no meu escritório, nesse mesmo inventário. Então, essa família a qual estou me referindo aqui, eles estão sofrendo, eles estão sentindo as dores do inventário há mais de 12 anos e até hoje eles não conseguiram sequer pagar o ITCMD. Imagina se esse pai deixou um filho que dependia economicamente dele, que dependia financeiramente dele. Esse filho estava estudando ainda, ele não tinha, apesar de ser maior de idade, ele não tinha condições de custear as suas despesas, né? Então ele dependia do pai. Esse pai falece. Nessa situação, essa família vai depender da autorização também de um juiz para poder liberar algum valor ou autorizar a venda de algum bem para custear as despesas deste filho que era totalmente dependente do pai que faleceu. Então veja, voltando ao caso prático que eu tenho aqui no escritório, o proprietário dos bens faleceu, os herdeiros entraram com o inventário judicial e teria que ser
judicial, porque em cartório eles não poderiam, em razão de haver divergência entre eles, e no cartório só é possível fazer o inventário se não tiver litígio, se não tiver nenhuma divergência entre os herdeiros, que não era o caso. Essa família não tinha liquidez nenhuma, não tinham e não tem até hoje. Não tem um herdeiro que chegasse no meu escritório para falar assim, olha, eu tenho condições, eu vou arcar com essas despesas aí do ITCMD. De modo que foi necessário solicitar ao juiz um alvará autorizativo para levantar um valor em depósito. Este pedido de alvará foi negado, o juiz não autorizou levantar esse valor para pagar aí as despesas com o ITCMD. Depois disso, nós ajuizamos, nós fizemos um outro pedido para que o juiz autorizasse a venda de um veículo. O juiz, mais uma vez, negou, não autorizou a venda do veículo. Para piorar a história, o veículo foi roubado. Resumindo a história aqui, esse veículo foi roubado, de modo que 12 anos já se passaram e até hoje essa família não conseguiu pagar o ITCMD. Ou seja, o patrimônio fica todo engessado. A família fica dependendo da decisão de um terceiro, que é o juiz, para poder usufruir de uma coisa que é deles, de um bem que pertence a eles. É um direito deles, né? Quando há a ocorrência aí do óbito, automaticamente os herdeiros passam a ser os proprietários dos bens que foram deixados aí por este, né, por este pai ou por essa mãe. Mas e é por isso que a gente foge do inventário.